Correção do exercício 2 sobre o estudo de funções e conjuntos. O enunciado tem o seguinte, ó. Um professor de matemática, ao lecionar teoria dos conjuntos em uma certa turma, realizou uma pesquisa sobre as preferências clubísticas de seus N alunos, tendo chegado ao seguinte resultado. 23 alunos torcem pelo Paysandu Sport Clube. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o N de P, número de torcedores do Paysandu, é igual a 23. Continuando. 23 alunos torcem pelo Clube do Remo. Então, o N de R é igual a 23 também. 15 alunos torcem pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, o N de V é igual a 15. 6 alunos torcem pelo Paysandu e pelo Vasco. Então, N de P inter V, Paysandu e Vasco, é igual a 6. E 5 alunos torcem pelo Vasco e pelo Remo. Então, N de V, ou melhor, N de R inter V, então Remo e Vasco, é igual a 5. Aí ele continua. Se designarmos por A o conjunto dos torcedores do Paysandu, por B, o conjunto dos torcedores do Remo, e por C, o conjunto dos torcedores do Vasco, tá? Todos da referida turma, teremos, evidentemente, A inter B igual a vazio. Vou até mudar aqui, ó. Vou escrever aqui na frente. Isso daqui, então, é o N de A. Isso daqui é o N de B. Então, aqui eu vou ter o N de C. Aí aqui é N de A inter C, que é o pessoal que torce pelo Paysandu e pelo Vasco. E aqui é o N de B inter C. Percebam que as letras, pessoal, não vão interferir no cálculo, tá bom? Mas só para usar a nomenclatura que ele colocou ali. E ele coloca o seguinte, que N de A inter B é igual a 0, porque o A inter B é vazio. Bom, vamos explicar aqui o porquê ele colocou evidentemente, tá certo? O Paysandu e o Remo são clubes lá do Pará, tá? E são clubes arquirrivais. É Corinthians e Palmeiras. Então, galera, não tem ninguém que torça para o Corinthians e torça para o Palmeiras. Muito pelo contrário. Todo corintiano que é corintiano, que se preze, não curte o Palmeiras, assim como todo palmeirense que é palmeirense que se preze não curte o Corinthians. Lá no Pará, então, quem é torcedor do Paysandu não gosta do Remo e quem é torcedor do Remo não gosta do Paysandu. Por isso que ele coloca aqui, evidentemente, o A inter B, que seria torcedores do Paysandu e do Remo ao mesmo tempo, não existe, tá bom? Aí ele quer saber o número total de alunos da turma. Então, como é que eu vou fazer isso daí? Presta bastante atenção. Vai ficar assim, ó, pessoal. Eu vou ter uma bolinha. Opa! Que refere-se aos torcedores do Paysandu. Eu não vou misturar cores aqui, tá bom? Vou usar tudo da mesma cor aqui agora, tá? Então, aqui eu tenho os torcedores do Paysandu. Aqui no meio eu vou ter os torcedores do Vasco, tá? Então, aqui, na verdade, o P é o conjunto A, são a mesma coisa. Aqui o conjunto V é o conjunto C, só que eu vou mudar a posição, por quê? Eu não tenho intersecção entre o A e o B. Então, eu posso colocar o conjunto B aqui do lado, ó. Opa, pera lá. Cadê a bolinha? Sumiu a bolinha. Gostava tanto daquele negócio ali. Então, voltando aqui. Então, aqui do lado, ó, eu posso colocar o conjunto B, que refere-se, aos torcedores do Remo. Por quê? O A e o B não têm intersecção. Eu tenho intersecção entre o B e o V, tá? Então, tem gente que torce para o Remo e para o Vasco, tá? Eu tenho intersecção também entre o A... Opa, pera lá que tá difícil aqui hoje.
Eu tenho intersecção entre o A e o C, que são os torcedores do Paysandu e do Remo, mas não tem como misturar o pessoal do Paysandu com o pessoal do Remo, tá certo? Então, vamos aos valores aqui, vamos aos espaços. Então, primeiro, aqui, ó, eu tenho o espaço A, o espaço B, o espaço C, o espaço D e o espaço E. Tá legal? Bom, o que é o N de A? É todo mundo que torce para o Paysandu, ou seja, quem está no A e está no B. Então, aqui é A mais B. Percebam que ele não falou de ninguém que não tem preferência clubística. Então, alguém vai ter, todo mundo vai ter que torcer para algum clube, tá certo? Então, aqui é A mais B. Então, eu sei que o A mais B vai dar 23. Número de torcedores do Remo, tá aqui, ó, é o D mais E. Número de torcedores do Vasco é o B mais o C mais o D. Então, B mais C mais D. Quem torce pode ser quem torce para o Paysandu e para o Vasco, pode ser quem torce só para o Vasco e pode ser quem torça para o Remo e para o Vasco, tá? Aí, ó, número de torcedores do Paysandu e do Vasco, tá? Paysandu e Vasco, pessoal, é o Bzinho aqui, ó. Então, eu já sei a quantidade de pessoas que tem no Bzinho. Número de torcedores do Remo e do Vasco é o Dzinho aqui, ó. Então, essa quantidade refere só ao Dzinho. E aqui eu tenho 0, porque não tem intersecção. Bom, vamos ao preenchimento do diagrama. Então, aqui eu sei que eu tenho o B vale 6, o D está aqui vale 5, tá certo? Bom, no Vasco aqui eu tenho que ter 15 torcedores. Aqui eu tenho 6 com 5, 11. Para chegar no 15 faltam 4. Então eu tenho 4 pessoas dessa sala que torcem apenas para o Vasco, tá bom? Continuando. Se eu juntar o D com o E, todo mundo que é torcedor do Remo tem que dar 23. Como aqui eu tenho 5, para chegar no 23, aqui vai dar 18, tá certo? Voltando do outro lado, eu quero agora todo mundo que é torcedor do Paysandu. Então, se eu juntar o A com o B, tem que dar 23. Como aqui eu tenho 6, aqui eu vou ter 17. Prontinho, pessoal. Preenchi todos os espaços. O que eu quero saber é o número total de alunos que está na sala e é a soma do A com o B, com o C, com o D e com o E. O resultado aqui, então, vai ser a soma do 17 com o 6, com o 4, com o 5 e com o 18. Somando todos esses valores, ó, 17 com 6, 23, 23 com 4, 27, 27 com 5, 32 e 32 com 18, exatamente 50. Nós temos, então, que a resposta refere-se à letra B. Tá feita aí, então, a correção do exercício 2, pessoal. Daqui a pouco tem mais vídeos.